cosquinha pra cantar. Cante lá, 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 aleluia, lá, 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 aleluia. Lá, 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 aleluia, lá, 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 aleluia, lá, 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 aleluia, lá, 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 aleluia. Lá, 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 aleluia, lá, 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 aleluia. Cristo é meu amigo que está mais perto, Cristo é meu amigo pra cantar, lá, lá. Cristo é meu amigo que está mais perto, Cristo é meu amigo pra cantar. Cante lá, 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 aleluia, lá, 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 aleluia. Lá, 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 aleluia, lá, 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 cante lá, 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 aleluia, lá, 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 aleluia. Lá, 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 aleluia, lá, 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 Amém. aleluia. Pode se assentar. Amém? Isso. Não é bom louvar a Deus? Irmãos, eu amo. Eu falo assim, gente, acho que eu nunca vou. Eu vou passar todas as etapas, né? Que Deus tem, mas assim, eu viro uma criança, sério. Eu viro. Porque na Bíblia diz, né? Que para como fala? Herdar os reinos dos céus tem que ser como uma criança. Então, assim, os nossos dias são tão cheios de tarefas, de compromissos, de preocupações. E eles não. A preocupação deles é só o quê? Estudar, né? Brincar. A gente tem que ser assim. Quantas vezes a gente entra na igreja e só dá um passo do Senhor? Não é verdade? Às vezes sai correndo e hoje não, hoje todo mundo se abraçou, não é? Fez cosquinha e não é pecado. Porque na Bíblia diz, deixai a vir, Jesus falou, né? Deixai vir a mim a quem? As criancinhas. Então assim, é um culto que eu falo, acho que eu fico mais ansiosa do que eles. Eu tô ali fazendo as coisas e eu tô ouvindo os louvores que eu vou colocar. Aí eu fico, nossa. Aí às vezes a Lara, mãe, deixa eu te ajudar. Eu, não, deixa que eu faço. Tipo, porque eu gosto. Então assim, a gente tem que ser como criança. Amém? Vamos lá, Tira. Agora eu vou estar dando oportunidade para o Everton. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vou ler o Salmo 91. Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara: Ele é meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus, em que deposito toda a minha confiança. Convido o Miguel para tirar a oferta e a Lara para cantar. Saúde a igreja da paz, Senhor.
I'm never showering outside my house again. This is ridiculous. First of all, Mo, the guy's using steel wool as a sponge. That's fine. It's perfectly normal. Now look at this. Included are Dick Kuro Home 10, shampoo, conditioner, body soap, deodorant stick, toothpaste, cooking oil, a bottle of perfume, and a soda. I put it on my hair thinking it was just shampoo. I only read the first name. I'm astonished. Aleluia, glória a Deus. O Senhor, Ele nos amou, Ele nos perdoou. Nós não tínhamos nada para oferecer para Ele, mas Ele nos amou, mesmo assim. Amém? Irmão Cleiton está com a oportunidade para louvar. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Meus irmãos, peço a ajuda dos irmãos para nós louvarmos o louvor, amém? Abraça-me. Estou um pouco gripado. Quero ser como criança. Te amar pelo que voltar à inocência e acreditar em ti. Pela vontade de crescer, torno-me dependente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça
Abraça-me, com teus braços de amor. Abraça-me. Nossa, hoje eu fiz um bolo tão bonito. Nossa, olha, tá gostoso o meu bolo. E eu vou dar para as minhas prioridades. Quer um pedaço, irmã, de bolo? Não. Nossa, mas tá tão bonito, irmã. Você não vai querer? Pera. Quer um pedacinho? Eu vou dar para as minhas prioridades. Pera, calma aí. Olha, eu acho que eu vou dar para minha vaidade. Eu sou bonita, né? Meu cabelo, minha roupa, que bonita. Ó, vou dar um pedação para minha vaidade, né? Porque a gente tem que andar bonito, sabia? Pode andar feio nos lugares, né? Oh, meu Deus, peraí. A gente tem que andar bonito, né? Cheiroso, não é verdade? Onde a gente vai, né? Ah, eu vou dar pra internet também. Ah, mas eu acordo, eu já vou lá pro TikTok. Lá pro Instagram, ver o que aconteceu. Se a irmã foi pra igreja, que roupa que ela foi, né? Eu vou lá na internet. Ai, peraí, calma aí. Ó, pra internet. Olha, cheiroso esse bolo, nossa. Porque a internet, nossa, ela é maravilhosa. Ela nos ensina tanta coisa. O Google, né? Que falam que é o pai Google. Qualquer coisinha vai lá, Google, né? E a IA, então, você fala assim, IA, cria uma coisa. A IA cria pra você. Já pensou? Dá até medo, né? Às vezes dá pra pensar que é um, sei lá, né? Um extraterrestre fazendo as coisas pra gente, né? Ah, meu trabalho. Preciso trabalhar muito porque eu quero ir pra Disney. Eu tenho que trabalhar dia e noite. Aí eu quero ter um carro do ano, roupa cara, o celular, o iPhone 17. Então eu tenho que trabalhar muito. Aí eu trabalho de segunda a sexta. Aí no final de semana eu tenho que arrumar outro trabalho, sabia? É caro, Samuel, pra Disney. Você já foi? Vamos trabalhar junto. Calma aí. Vamos trabalhar assim pra gente ir, né? Não é verdade? Ah, eu fui ali no Beto Carreiro, que fala que é a Disney brasileira, mas eu quero ir na Disney também, né? Lá ver o Mickey, a Minnie. Já pensou? Aí pra mim passear e viajar, eu tenho que trabalhar, né? Aí eu vou dar pro meu passeio também. Peraí, eu já vou te dar também. Eu amo praia, então assim, eu quero ir pra praia. Aí quando eu tô de folga, eu vou pra praia, vou pro sítio, vou passear. Ai, mas será que eu esqueci de alguém? E agora? Eu esqueci de alguém? Meu Deus, Jesus. Eu esqueci do Senhor. Mas sobrou umas migalhinhas pra ti, ó. Não fica bravo. Só umas migalhinhas. O Senhor conhece o meu coração, não conhece? Eu tenho que fazer tudo isso primeiro para depois eu vir aqui. O Senhor me perdoa? Não. Mas aí eu posso jejuar. Eu posso, deixa eu ver. Eu paro, eu prometo que eu paro de ver aqueles vídeos de segundos. Eu paro. Amém? O Senhor me perdoa? Perdoa? Amém. Eu prometo que da próxima vez o Senhor vai estar lá em primeiro lugar. Eu prometo. Amém? Bom, ó, minha vaidade... Olha, minhas prioridades estão até comendo bolo, olha.
Amém, irmãos? Irmãos, essa foi uma peça para mostrar que às vezes a gente coloca prioridades em nossas vidas. E assim, às vezes a gente faz as coisas até sem perceber e vai deixando Jesus de lado. E quando a gente vai ver, já é tarde. Essa peça foi assim, para ilustrar, mas o que eu dei para Jesus foi o quê? Migalhas, foi o que restou do meu dia, o que restou do meu tempo. Então, a Bíblia diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar. E o que? As demais coisas o quê? Vos serão acrescentadas. Ali foi só algumas palavras que eu coloquei aleatórias. Mas tem gente que faz isso. Que eu acordar, em vez de agradecer a Deus por mais um dia de vida, a pessoa vai ver lá primeiro: deixa eu ver quem curtiu minha foto. Deixa eu ver o que foi que aconteceu enquanto eu estava dormindo. Aí depois vai orar. Depois que vai falar: Senhor, agradeço por esse dia, abençoa. Depois que vai orar. As outras coisas, se eu não tiver Deus, como eu vou conseguir um bom trabalho se eu não tiver uma saúde boa? Como eu vou conseguir um bom trabalho para me poder ali me manter minha família, se eu não tiver um braço, uma perna? Como? Não é verdade? Que a gente possa refletir o que a gente está fazendo do nosso tempo, as nossas prioridades. Todas as coisas, se for ver, importante, sim, mas Deus em primeiro. Ah, mas eu trabalho muito, sim, tem empregos que é 12 horas, a gente compreende que a gente também necessita trabalhar. Mas assim, tira um momento: olha, hoje eu estou de folga, eu vou para a casa do Senhor. Olha, eu não consegui hoje, faça um culto no celular. Ah, mas eu sozinha, faça sozinho. Pega a Bíblia, vai ler, canta um louvor, ofereça aquele culto para Deus. Não é? Quantas das vezes vem tentações que no domingo chama a gente para ir no churrasco, a gente ir jogar uma bola, a gente ir para o clube, para a praia? Vem. A gente pode ir? Pode. A gente também vai falar assim: não, você não pode. Pode. Mas você vai na igreja de manhã ou vai: ó, pastor, hoje eu não vou, que eu vou fazer uma pequena viagem. Amém, mas na semana você venha, no domingo você vem. E assim. Aí eu vou, nossa, eu vou ali trabalhar muito, mas pro meu ego. Não. Irmãos, do mesmo jeito que Deus dá, Deus tira. E eu creio que quando Ele tira, é bem doloroso. Porque Ele dá com prazer. Então, se você pedir, se for segundo o coração dele, Ele te dá. Mas também, se Ele está vendo que você não está agradando, Ele tira. O que adianta eu ir para a igreja só quando eu tenho algum problema? Eu posso. Quantas pessoas entram na igreja, pedem uma oração: ah, eu estou com isso, estou com aquilo. A pessoa fica um tempo, recebe a bênção, nunca mais você vê a pessoa. Porque recebeu, não precisa mais de Deus. Vocês perceberam que quando ele ficava me cutucando, o que eu falava? Ah, espera. Calma aí, peraí. Para Deus não tem peraí, calma. Quando Deus quer falar com a gente tem que estar prontos para ouvir. A gente tem que estar pronto para servir a Deus. Não é peraí. Quantas vezes Ele nos incomoda a orar e você, às vezes, nem sente, nem percebe? Não é verdade? A gente tem que se atentar ao que Deus está falando.
a gente. Essa peça é uma reflexão até para mim. A gente tem que se atentar. Faça essa pergunta para você. O que está sendo prioridade na minha vida? Será que é Deus ou outra coisa? Faça essa reflexão. Se for outra coisa, fala: Senhor, me ensina a te colocar em primeiro lugar. Em primeiro em tudo. Você trabalha, você vai dar seu dízimo? É o primeiro. Não é o que sobra. Você recebe ali, cai no banco, você já vai, ou você faz ali na igreja, ó, o meu salário, ali o meu dízimo, ou você tira o dinheiro. Não é primeiro eu vou pagar minhas contas, escola, carro, tudo. Aí, ixi, não sobrou desse mês. Mês que vem eu dou. Não. Você tem que dar certinho o mês que você receber. Não é verdade? E ensinar as nossas crianças também. Eu dou R$2. Sim, ensina. Ó, tanto você tira, traz a moedinha. Vamos levar a moedinha para a casa do Senhor. Ensinando desde pequeno. Porque assim, quando eles crescerem, eles vão saber. E quando vier algo às suas mãos, faça de bom agrado. Não faça de qualquer jeito. Eu vou fazer assim porque os pastores estão me olhando, eles estão... Não, você não tem que fazer para os homens, você tem que fazer para Deus. Os homens é falho. Os homens não dão valor aos outros. Deus sim. Eu nunca vi uma pessoa falar assim: nossa, Deus fez ali, ó, não quero saber mais de mim. Não. Já pensou se toda vez que a gente desapontasse Deus, ele falasse assim: ó, vou usar o Samuel, fica lá no modo espera. Não tem. Samuel, vai lá pro fim da fila, você errou comigo. Não tem, gente. A gente erra, a gente pede perdão a Deus, no mesmo minuto ele nos perdoa. Ele não deixa a gente esperando. Amém? Já foi uma introdução da palavra, vou seguir aqui. Eu coloquei esse tema como tempo de ser criança. Em Eclesiastes 3:1 diz que tudo tem seu tempo determinado debaixo do quê? Do quê? Dos céus. Não adianta eu querer atropelar fases da minha vida. Deus, ele divide a nossa vida em tempos. Não é? Todo mundo aqui já foi bebê um dia. Já? Todo mundo. Ninguém já nasceu do jeito que a gente está hoje. Já foi bebê, já foi criança, já foi jovem, já foi adulto e já foi idoso. Assim, tem alguns que já estão nessa... Aqui creio que todos estão, só não bebê, mas todos estão em alguma fase. Ninguém chegou lá de bebê e já sou adulta. Não. Quando a gente é bebê, a gente o quê? A gente depende de quê? Dos pais, não é? A gente não nasce lá e já fala: mãe, eu quero leite, eu quero mamar. Não, a gente usa o quê? A gente chora para demonstrar que a gente está precisando de algo, não é? Quando é criança, já começam as palavrinhas, não é verdade? Mamá, papá, os inglês da vida que só a mãe entende, não é verdade? Quem é mãe aqui sabe que as crianças vai... isso a gente entende, os pais não, mas as mães entendem, não é verdade? Aí vem a fase dos jovens. Creio que uma fase complicada.
está saindo de ser criança, passou ali de adolescente para jovens. Vem muitas coisas na mente. Então vem muitos conflitos. É uma fase meia que ali, né? A gente tem que tomar cuidado, os pais, eles também. E a gente chega nos adultos. Não é verdade? Aí chegou ali os adultos. Aí é conta, é responsabilidade, tem que fazer mercado, cuidar de casa, né? Trabalhar, já chega aquela fase das preocupações mais. Não é verdade, Miguel? Você está em qual fase, Miguel? Você ainda é criança. Ali, ó. E aí, chega a fase do quê? Dos idosos. Eu digo que são os experientes. Às vezes os idosos chegam em você e falam assim: olha, não faz isso. Coloca a blusa porque você vai ficar resfriado. A gente, eu não tô com frio. Aí você fica resfriado. Não é verdade? Os idosos, eles conhecem, ó, tem muita experiência. O que a gente aprende com eles, né? E aí, crianças, tem o tempo de aprender, brincar e o mais gostoso, obedecer aos pais. Obedecer. Não é verdade? Se a gente não honra os nossos pais e nossas mães, a gente não é feliz. Não é? A gente não tem que honrar? O que é honrar? Quem sabe o que é honrar? O que seria, o que vocês entendem? Pode falar, o que vocês entendem o que é honrar? Quem quer falar? Aqui não tem medo de errar não, a gente está todo mundo aqui aprendendo. Quem acha que é? O que é, Lorena? Isso, dar valor, cuidar, não é verdade? As crianças, às vezes a gente fala, faz uma birrinha ali, né? A gente deixa de castigo. Os jovens se fala, ai, porque meu pai é chato, minha mãe é chata, meus amigos fazem isso, faz aquilo e eu não posso. Mas a gente sabe o que é melhor para eles. E tudo isso tem o quê? Um tempo. Né? Ó, a gente não pulou nenhuma etapa. Nenhuma etapa a gente pulou. É igual aniversário, a gente não pula. Não é verdade? Quantos, a gente fala, ai, queria ter meus 15 anos, né? A gente às vezes brinca, né? Aí chega 15, você fala assim, nossa, não sei vocês, mas eu cheguei 15, nossa, queria ser 18, né? Que a gente trabalhava, já podia ser a dona ali. Aí chega 18, ó, aí já chega a idade, eles estão na meia idade, gente, a meia idade, eu tô ali, voa. Mas eu não ultrapassei de 18, eu já fui pra, não, todo ano é uma idade. E Jesus, ele não tinha pressa em fazer as coisas. Ele cresceu, ele estudou, ele não passou nenhuma. Ele poderia fazer isso? Será? Ele é filho lá de Deus, ele se falasse, Deus, deixa eu passar aí um dia todas as fases para me conhecer, depois eu volto. Como seria, hein? Já pensou a gente na nossa idade lá, a gente bem velhinha, a gente voltar para ser bebê e falar, nossa, eu vou passar tudo isso, já pensou? Né? A gente já saber, mas Deus colocou o seu tempo. E cada fase é linda. Ela é o quê? Planejada por Deus. Todas as fases Deus planejou. Então aqui cada um tem o seu jeito. Cada um tem família, tem filhos, tem netos. E Deus planejou isso de cada um. Deus planejou que a minha família seria de uma criança.
Já do Samuel são 3. É o que Deus planejou. Da Irã é 3. Da irmã Nídia é 2. Deus planejou. Não é verdade? Às vezes a gente interrompe algo. Não, é a minha vontade. Mas a gente paga o preço depois. A gente paga. A gente também tem o tempo de chorar. A gente tem o tempo de rir. Quantas vezes a gente fica triste e Deus sempre dá o motivo para a gente fazer o quê? Fazer o quê? Feliz, sorrir. Irmãos, essa palavra é uma reflexão. Eu não sei de coração. Eu falo assim, eu não sou pregadora, eu não sei pregar gritando daquele jeito. Eu prego calmo. Eu creio que as pessoas entendem e guardam isso no coração. Então, a gente às vezes fica triste por algo. Pode ser porque perdeu alguém. Pode ser vocês porque quebrou um brinquedo. Ou que um amiguinho foi embora para outro lugar. A gente não fica triste? Os adultos, quando perdem o emprego, ficam tristes, preocupados. Não é? Vai sair depois, o Senhor faz o quê? Ele vem com a alegria. Não é? Quantas vezes a gente, se for colocar no papel, a gente fica mais feliz do que triste? Nunca ninguém fez isso de contar. A gente fica mais feliz. Quando tá tudo bem, né? É raro a gente falar, nossa, a gente não tem ninguém que viva triste. Em algum momento a pessoa tá feliz. E aí, a gente tem o tempo de aprender e obedecer. Aí a gente tem que o quê? A hora de quê? De ir para a igreja, escola dominical, ir nos cultos. Às vezes a gente entra aqui, principalmente as crianças, às vezes falam, ai, eu não queria, é um culto chato, né? Ai, fica... Mas aqui tá ouvindo, ó, e tá entrando. Igual um pregador falou aqui. Eles, às vezes, se você perguntar, eles vão saber mais do que um adulto. Porque a nossa mente está trabalhando. Nossa, amanhã é segunda, eu tenho que fazer isso, 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 não é verdade? E eles não, eles estão mesmo ali, mas eles estão, ó, prestando atenção, do jeito deles. E aí, a gente tem que fazer o quê? A gente vai para a escola, a gente tem que fazer o quê? Estudar, mas e quando vem lição? A gente está fazendo o quê? Aprende? Para futuramente vocês serem alguém bem sucedido. Aí futuramente vocês estão ali ensinando alguém. Não é verdade? Então tudo tem o seu tempo. E também tem a sabedoria, que é o quê? É o estudo, é respeito e praticar a palavra de quem? De Deus. Não adianta eu aprender, os pastores me ensinar e eu guardar aqui e não falar para o próximo. Eu tenho que falar. Não é verdade? Não adianta eu conhecer o amor de Deus e eu chegar ali na rua, eu ver uma pessoa que está precisando ali, às vezes Deus toca de eu falar com a pessoa, eu falo, não, esse não. Eu posso falar com o próximo, não, Deus, esse não, e vou embora. Às vezes aquela pessoa precisava só do Jesus te ama, não é? O ser humano julga muitas pessoas pelo que vê, não o coração. Quantas vezes? Não é? Certa vez eu vi não me recordo onde que eu vi, mas eu vi isso, um pastor, ele combinou com o co-pastor e ele se vestiu de mendigo, sério, e ele entrou na igreja e sentou lá no último banco, e o co-pastor sabia, era o único que sabia, e o culto acontecendo, e aí o porteiro já ficou meio assim, né, tipo... Ele entrou todo sujo, ele se colocou
álcool até, umas coisas para feder e tal. Aí ele começou a resmungar e tal. Aí o porteiro foi, os irmãos, fica quieto, senão você vai sair daqui e tal. Ele, não, mas a porta é aberta, eu posso entrar, eu quero ouvir a palavra de Deus. Aí começou. Aí ele foi, sentou em outro lugar. Aí foi. Aí os irmãos já... Ele sentava, o irmão fingia, saía, levantava. Aí ele ia para outro lugar. E uma igreja, irmãos, enorme. E ele ia indo. Aí ele foi percebendo que os irmãos meio que deixavam, sabe, tipo, porque ele estava sujo. Aí o pastor falando a palavra e tal. Aí ele foi lá no púlpito, aí já um monte de obreiro. Você não pode subir aí, sai. Aí o pastor falou, não, mas por que ele não pode subir? Não, olha o jeito dele, ele tá fedido, ele tá sujo. Aí ele foi tirando. Aí ele foi tirando toda a roupa, a barba falsa, tudo, aí todo mundo... Aí ele falou, parabéns, irmãos. O que vocês estão aqui na igreja fazendo, se quando entra uma pessoa assim, em vez de vocês acolherem, vocês querem botar para fora? A igreja ficou em choque. Aí é um momento que a gente pensa, não era para eles acolherem, vem cá, irmão, você está com fome? Se a igreja tem algo, você está com fome, você quer uma água, uma bolacha? Vamos ali. Tudo bem que tem uns que ficam ali, né, falando, mas a gente não pode pegar e sai. E aí foi que ele depois conversou com os irmãos, deu, né, o ensino que não pode, a gente não pode fazer isso. E a gente julga muito pela aparência. A gente tem que olhar aqui, ó, o coração. Às vezes o coração da pessoa está tão quebrantado que por uma palavrinha ele já larga os caminhos do Senhor. Em vez da gente abraçar, a gente afasta. Não é verdade? E Jesus, ele crescia em sabedoria, em estatura, ele crescia fisicamente. Todo mundo cresce. Creio eu aqui que a menorzinha agora é o Luan, né? É o Luan, é a Rebeca, agora é o Luan, o menorzinho. Daqui a pouco eles vão estar maiores que a gente. Eles vão crescendo. Adianta só crescer fisicamente? Não. Eles têm que crescer o quê? Em conhecimento. Já pensou só crescer e aqui tá vazio, uma mente vazia? Não. Tem que crescer nos dois. E ele crescia em graça. Ele crescia espiritualmente, porque ele era obediente a Deus e a quem ensinava. Não adianta a gente vir na igreja só porque o pastor Samuel e o Ezequiel vai estar olhando, olha, você faltou. Não, a gente tem que vir por causa de Deus. Aprender por causa de Deus. Não é? Eu não vou só porque eles estão, que eles vão ficar, olha, estão de olho em mim. Não. Tudo bem, você faltou, a gente manda uma mensagem, a gente também não sabe o que aconteceu, não é verdade? Você tá bem, irmã? Às vezes eu mando, né, irmão? Mas assim, a gente tem que estar ali, ser obedientes a Deus e a eles. Porque Deus capacitou para isso. Já pensou qualquer um chegar aqui e pregar, todo mundo seguir o que é errado? Não. Se Deus colocou, porque Deus deu sabedoria e Deus dá graça todos os dias. E também, crianças, nós temos que desfrutar nossa vida com alegria, simplicidade. Quando eu falo crianças, não é só para eles, hoje todos somos crianças. Então, a gente tem que crescer na simplicidade. Não é porque eu posso ter algo, eu vou humilhar o meu irmão que não tem. Eu vou poder, o quê? Ajudá-lo a conquistar também. Eu não posso financeiramente, eu vou orar para que ele também consiga. Eu não posso ficar ali, nossa, o irmão ganhou essa bênção e eu estou na fila, ó. Por que será que você não recebeu ainda?
será que eu estou doando o meu tempo a Deus, certo? Ou eu estou dando as migalhas para Deus? Às vezes eu estou pertinho de ganhar minha bênção. Aí no deslize o Senhor fala: filho, eu vou te ensinar de novo. Ele não deixa a gente no final, mas Ele nos ensina. Ele cria situações para que a gente aprenda. A gente às vezes fala: meu Deus, por que isso? Ele está nos ensinando. E aí a gente fala: nossa, né? A irmã, aí vem uma pessoa lá de fora, fala assim: olha, é assim. Aí fala: nossa, obrigada, Deus, que o Senhor falou que é desse jeito. E também existem tantas brincadeiras para a gente conhecer, não é? Tantas. Tem jogos que dá para jogar com os pais, dá para jogar sozinho. Tem muitos. Gente, se hoje em dia a gente falar para uma criança: você sabe o que é você brincar de corda, de pega-pega? Tem criança que vai falar assim: o que é isso? Sério. Não sabe. Eu fui de um tempo que eu brincava tudo disso. Eu entrava em casa, era quase 10 horas, porque a mãe chamando e eu brincando com os meus amigos. A gente brincava era de queimada, de vôlei, de tudo. Era uma brincadeira que sadia. E era aquele grupinho que todo chegava da escola já se reunia. E não tinha divisão de menina pra lá, menino pra cá, não. A gente brincava todo mundo junto, era sadio. Não era aquela coisa: ó, isso aqui é de menina, a gente... Não, todo mundo brincava junto. De pega-pega, esconde-esconde. Era tão bom. Eu falo: nossa, eu queria, se eu pudesse voltar no tempo, eu voltava. Mas não pode, né? Isso aí a gente não pode. E aí, muitas vezes, as crianças se interessam por quê? Pela internet. Ela é uma grande vilã. Por quê? As crianças acham que são adultas e vai olhar o que não deve. Cuidado. Né? A internet é boa? Sim. Ela nos auxilia em várias coisas? Sim. Ela nos ajuda, né? Deus deixou a sabedoria do homem para fazer coisas boas, mas às vezes ele usa para fazer coisas erradas. Não é? De fazer aqueles vídeos lá e as crianças se atentam, chamam a atenção. Aonde eu trabalho, às vezes chega dia de pediatra, é assim de criança. A mãe tá lá, pega o celular, a criança fica. A mãe conversando e a criança lá vendo, sabe o Deus o quê? Mas pra quê? Pra ficar quieto. Toma aí pra você ficar quieto. Não dá chilique, né? Não é verdade? E vai tirar da mão. As crianças de hoje em dia, eu já vi várias, elas enfrentam os pais e mães por causa da internet. Depois que os pais vão ver, já é tarde para tirar. Não é pecado eles verem. Sim, mas você esteja olhando o que eles estão vendo. A minha vê, mas eu tô ali. Eu não deixo ver coisas assim de... Eu falo que é de gente, na verdade é desenho. Tem 10 anos, é desenho. Não é ficar vendo essas coisas. Porque eles sempre colocam umas coisinhas para eles ficarem interessados e ficar fuçando. Irmãos, sem brincadeira, eles sabem mexer mais no celular do que a gente. Você troca de celular, você fica lá, né? Ai, é isso, eles vão lá e fazem assim. É assim? Eu falo: nossa, esses dias... A minha lá me matando, ela falou: mãe, é desse jeito. Eu: nossa, como você sabia? Eu sei? Por quê? No meu tempo não tinha, não. Eu creio que muitos daqui, eu demorei para ter um celular. E passei na época daquele bip, que tinha que bipar tudo, né? Demorei. Hoje não, eles já nascem com o celular. Em vez de ganhar lá uma chupeta, uma madeira, já é o celular, né? A gente tem que tomar cuidado com essas coisas.
A gente tem que começar a ensiná-los. Na casa de Deus ali, ó, é isso. O celular pode afetar a nossa mente. E depois que ela entra coisas erradas, a nossa mente fica igual esse relógio. Esse relógio tá certo? Ele tá o quê? Bagunçado. Tá maluco, né? Esse tá certo. Esse não. A nossa mente fica assim. A nossa mente dá um tchutchu. Tem crianças que viram a noite jogando. Aí vai para a escola igual um zumbi. Chega em casa, vai jogar aqueles, eu nem sei o nome, que joga com outras pessoas online também. Fica vidrado, não come. Aí vai afetando aqui, ó. Aí você vai falar, não sei. Você quer? Não quero. Vai ficando. A nossa mente, tudo nosso é do Senhor. E toda vez que tá assim, quem gosta é o inimigo. É isso. Esse daí já é meu, ó. Esse daí não vai mais pra igreja. Esse vai perder o interesse de ir pra igreja. E não pode ser assim. Não é? Tem até uma musiquinha que fala assim. Quem souber me ajude. Cuidado, olhinho que vê. Cuidado, olhinho que vê. Porque papai do céu está olhando pra você. Cuidado, olhinho que vê. Cuidado, boquinha o que fala. Cuidado, boquinha o que fala. Porque papai do céu está olhando pra você. E o quê? Cuidado. Cuidado os pezinhos onde pisa. Cuidado os pezinhos onde pisa. Porque papai do céu está olhando pra você. Cuidado os pezinhos onde pisa. A mãozinha. Cuidado, mãozinha, o que pega. Cuidado, mãozinha, o que pega. Porque papai do céu está olhando pra você. Cuidado, mãozinha, o que pega. Vocês entenderam? São os olhos o que a gente vê, a boca o que fala, os pés onde a gente pisa e a mão. Às vezes a gente fala assim: eu achei isso aqui, não é de ninguém, eu vou pegar pra mim. Você perguntou primeiro se era de alguém? Perguntou? Todo achado tem um dono. Então assim, se eu estou na rua, é diferente. Eu achei lá na rua, eu vejo não tem ninguém. Tudo bem, você está na rua, não tem ninguém. Agora, se eu estou aqui, vamos supor, na igreja, perder uma coisa, o que eu vou fazer? É tão bonito, eu não tenho, vou guardar no meu bolso. Pode? Ninguém está vendo? Ninguém viu que eu peguei? Ninguém viu? Vamos interagir, igreja. Ninguém viu? Jesus viu. Eu posso até os olhos humanos não ver, mas Deus viu. Uma hora a conta vai chegar. Não é? Se não é seu, lá você deixa. Você viu, passou algo, lá você deixa. Não acontece tantas coisas que a gente vê? Eu não posso ficar com aquilo na minha mente e fazer igual. Né? Lá eu vi, passou lá, ficou. Senhor, me perdoa porque eu vi. Mas tem gente que procura ver coisas erradas. Minha mãe não está em casa, meu pai, eu vou olhar isso aqui. Ninguém está vendo? Né? E eu vi ali falar. Ainda a gente esqueceu do ouvido na música. O ouvido, né? De ouvir. Mas, e no falar? Na igreja eu sou um santo, eu não falo palavrão, eu não falo nada. Mas na escola eu sou um abençoado, eu falo. Pode? Meus pais não estão vendo, o pastor piorou que não está vendo.
Eu posso falar? Pode, Lara e Miguel, falar? Pode? Mas na escola o pastor não tá lá, nem sua mãe e seu pai. Pode? Mas e se o amiguinho falar, vai, Miguel? Mas não pode! Mas não pode! Miguel, se alguém vir, aí você tem que falar assim, não pode fazer isso. Não pode. Não. Não, você fala assim, não pode. Não pode fazer isso. Aí assim, ó, nessa idade deles, eles fazem realmente, né, os nossos olhos. Mas assim, ensinar. Olha, se alguém te perturbar, fala com a gente fala com a professora, não é verdade? Não tomar atitude deles de... Já pensou a gente adulto no nosso trabalho, às vezes as pessoas nos deixam ali chateadas, a gente vai bater em todo mundo, misericórdia. Já vi as polícia lá pra buscar a gente toda hora. Não, já pensou eu bater no meu trabalho? Menino, acho que eu nem saí mais de lá. Já pensou? A gente não se estressa no nosso dia do trabalho? Ó, essa semana mesmo eu me estressei. Gente, que meu estômago doía. Aí eu falei assim, eu tô passando mal, tá doendo. Ai, é porque você comeu rápido. Eu falei, não, é nervoso mesmo. Aí, já pensou, Miguel, eu com dor de estômago, eu ia falar pra ela, vem aqui. Menino. Fez. Não posso falar, mas fez. Deixa isso aí, uma outra história. Mas já pensou? Mas assim, ele foi sincero de falar. Não é? Ele foi sincero de falar. Mas a gente tem que vigiar. Não é? Quantas vezes acontecem as coisas, a gente fica estressado no trânsito. Já pensou, Miguel, vamos ao pastor. Ele se estressar lá no ônibus. Ele ia parar o ônibus e falar, não levo mais ninguém. Aí o povo ia ficar tudo espingando o bichinho, a mãe do bichinho. Aí, ó. Já pensou? Já pensou? Né? Oh, Miguel. Não é verdade? Ó, a gente tem que saber relevar muitas coisas. A gente fica chateado, sim. Mas aí, Miguel, a gente tem que orar por essas pessoas. Orar. Não é, Miguel? Ele não merece uma oração? Eita, Miguel. Gente, aí assim, o nosso relógio tá maluco, não tá? Confundiu nossa mente. Já pensou, Miguel, a gente almoçar quando a gente tá dormindo? Quem consegue? Ou tomar banho com roupa? Tudo bem que na praia alguém, assim, mas estou falando no chuveiro. A gente vai tomar banho de roupa? Não. A gente come dormindo? Não. Tudo é ali organizado por tempo. Não é? Tem o tempo de jantar, o tempo de tomar banho, o tempo de fazer bagunça, não é? Não é verdade? O tempo de conversar. Nossa, que engraçado. Ali tem uma plaquinha que diz assim, ó, calar. E qual é a outra plaquinha, pastores? Agora é hora de quê? Nossa, que legal, né? É a hora de ouvir a palavra de Deus. Não é? Verdade? Aí a gente tem nossos sentimentos. Ó, todo mundo aqui tem os seus sentimentos. Às vezes a gente chora, ri, fica frustrado por alguma coisa que não deu certo. E isso é para o nosso desenvolvimento. Não é? Bravo, mas não é para o nosso desenvolvimento?
Se eu fiquei brava aquele dia, eu fui muito cobrada, eu fiquei ruim, mas assim, eu posso melhorar. Não foi culpa minha, mas eu posso falar, não, quando acontecer isso, eu vou ficar mais calma e vou tentar melhorar. Não é? É para o nosso desenvolvimento. Eu não posso deixar a raiva tomar conta de mim. Eu não posso deixar aquele sentimento angustioso tomar conta de mim. Não é? Já pensou? Eu já contei aqui. Há 4 anos atrás, eu perdi minha mãe. Aí já pensou se eu ficasse num quarto até hoje? Acho que eu já até teria morrido também. Não pode. A gente sente falta? Dói? Dói. Mas a gente tem que continuar. É o quê? É o tempo, é a fase da nossa vida. A gente nasce, a gente cresce e a gente morre. A gente não quer passar por isso, mas a gente passa. Agora imagine se isso me dominasse. Não é? Eu fui mais forte do que ali a dor. É difícil? Não sei onde eu arrumo força, é do Senhor. Mas estamos aqui. Então, não pode deixar esse sentimento dominar. Quantas vezes a gente fala, nossa, hoje eu tenho que trabalhar. Foi Deus que te deu o trabalho. Dê graças a Deus pelo seu trabalho. Que através desse trabalho, você consegue manter a sua casa. Não é? E aí, também... A gente tem, em constante oração, a gente tem que, quando vir essas situações, a gente tem que contar aos nossos pais, igual vocês, aos nossos pais, os adultos, aos nossos pastores, não é verdade? Mas se eu falar para o pastor alguma coisa, ele vai contar. Ele não vai contar. Ele vai fazer o quê? Te ajudar. Mas vamos usar o exemplo do Miguel. Ele bateu lá na cabeça do menino. Se ele contasse a mãe, o que ela iria fazer? Ajudar. Mas por que aconteceu isso? Vamos conversar? Não é verdade? A gente não pode ir lá e fazer com as próprias mãos. A gente tem que pedir ajuda. Tem coisas que a gente não consegue resolver sozinhos. A gente precisa de alguém. De Deus e de alguém. A palavra de Deus diz que Jesus crescia no conhecimento, graça. E Jesus ensina que a palavra, ela é como uma casa construída sobre a rocha. A rocha é o que? É algo bem firme. Pode vir uma tempestade, ela não cai. E a rocha é o que? A palavra de Deus. Se eu um dia conheci, me firmei na palavra de Deus, pode vir o que vier, o Senhor está comigo. Ele está me sustentando, Ele está me guiando, Ele está me protegendo. Agora, se um dia eu ouvi e não guardei e fui embora, é o quê? É uma casa que ela foi construída sobre a areia. Quantos daqui já fizeram castelinho de areia? Um monte, né? A gente faz uns castelinhos lindos, aí vem a onda, faz o quê? Vai embora. Aí você começa de novo. É assim a palavra de Deus. Aquelas pessoas que ouvem, um dia ouviu, mas não guardou, acabou. Quantas vezes as pessoas entram na igreja, a gente evangeliza, a pessoa vem, aí a pessoa fala assim, eu não quero ir mais. Eu não quero, a pessoa fica me olhando torto, ou o pastor fica ali muito ali, eu não gosto disso, eu vou embora, eu vou lá no mundo conhecer, depois eu volto. Volta? Às vezes volta, quando tá bem ruim, mas às vezes não.
vai conhecer o mundo e não volta mais. Triste, né? Quantas pessoas perdem a vida sem ao menos conhecer que Jesus é bom, né? Tem pessoas que morrem e nem sabem. Sabe que existe um Deus, mas não sabe o quão Ele é maravilhoso, né? E aí, eu te faço uma pergunta. Qual será o melhor tempo para a sua vida? É uma pergunta que você vai se fazer. Eu acredito que hoje vocês vão refletir muito sobre essa palavra. Falar, meu Deus, acho que foi uma palavra para me pensar mesmo. É tempo de ser criança? É tempo de ser adulto? Ou é tempo de ser idoso? Pense. Aí eu te digo uma coisa. Sabe qual é o melhor tempo da sua vida? Sabe? É hoje. Sabe por que é hoje? Porque esse tempo que você tirou para vir à casa de Deus, Deus tem algo grandioso para a sua vida. Ele faz grandes coisas, maravilhas sobre a nossa vida. Às vezes você fala assim, meu Deus, eu vou hoje para a igreja, eu estou tão quebrantada, eu vou para a igreja por ir. Aí vem aqui e Deus te restaura. Então pense, o tempo do Senhor é hoje. É o que você está vivendo, é hoje. Eu não sei aqui o que cada um está passando. Não sei. Não sei se é dificuldade, não sei se preocupação, mas creia que o Senhor tem algo para a sua vida. Se é problemas de saúde, Ele vai te dar a cura. Está preocupado? Ele vai tirar a preocupação. Ai, mas Senhor, o que eu estou necessitando disso. Ele vai te conceder, mas segundo o coração dele. Se for bom para você, às vezes você pede uma coisa e depois você se afasta dos caminhos de Deus. Aí ele não concede, porque ele sabe. Ele sabe o nosso pensar, nosso agir. Antes da gente falar, pensar, ele já sabe. Então, não fique perdendo tempo com coisas vãs. Não fique. Porque esse tempo não volta mais. O tempo que você está aqui não volta. Amanhã é outro dia. Não sei se amanhã a gente acorda, viu? Se Deus volta. Não sei. Não é verdade? Eu não sei. Não foi bom na hora que a gente cantou o louvor, que a gente abraçou? A gente não sabe se amanhã a gente vai poder abraçar o irmão. Então, a gente tem que cuidar desse tempo. Chega, abraça seu irmão. Cumprimenta com alegria. Se o irmão saiu correndo, o irmão não veio, mande uma mensagem. Irmão, senti sua falta. Você saiu correndo. Não é? A gente tem que ser assim. Não desperdiçar o nosso tempo. A gente às vezes dispersa assim, ai, eu vou fazer isso primeiro e vai deixando. E quando for ver, já foi. E não é assim. Deus quer o nosso primeiro tempo. E Deus enviou Jesus no tempo certo, para quê? Para sermos salvos. Não foi? Ele enviou o Senhor, nasceu, cresceu, estudou no tempo certo. Jesus morreu para que eu e você estivéssemos aqui. Não é? Que filho, que pai que dá o seu filho para morrer e fala assim, olha, eu vou dar meu filho para salvar outra pessoa. Não. Mas o Senhor fez isso. Deus fez isso. E ele não pensou ali, eu vou fazer, será? Certeza? Ai, meu Deus. Não. Ele não questionou. Ele só deu. Então, se você ouviu essa palavra, guardou, transmita. Pensa, reflita sobre o seu tempo que você está doando para Deus. Reflita.
E não tente pular cada etapa. Curta o seu tempo agora. Se você é jovem, adulto, curta, criança, curta o seu tempo. Cada tempo tem o seu propósito debaixo dos céus. Cada fase é uma fase maravilhosa. Temos tribulações, temos lutas, sim. Não há luta sem a vitória. Mas primeiro a gente tem que ter a luta para ganhar. Ninguém chega lá para receber uma medalha sem correr. Você tem que correr. Você tem que caminhar para você ganhar. É assim, a gente está o que agora? Caminhando para morar com quem? Com Cristo. Já pensou se a gente chegasse e falasse, Senhor, deixa eu já ir? Não, é no tempo dele, ele sabe o nosso tempo. Ninguém tá ali já pedindo, não. Não é verdade? Tem gente que no hospital fica, Senhor, me leva. Deus não leva não, Deus deixa lá mais um pouco, restaura a saúde para a pessoa ficar ali, ó, para falar, é no meu tempo, não é no seu. Não é? Então hoje, reflita, qual é o seu melhor tempo? É hoje. Não foi quando, o tempo de criança, foi bom? Foi, mas o meu melhor tempo é hoje. O quanto eu aprendi até aqui, o quanto que eu passei, o quanto que essas crianças vão passar quando tiver a nossa idade. Não é? Então, pense e doe o seu tempo mais a Deus. Tire as suas outras prioridades. Tenta. E busque mais o Senhor primeiro. E as demais coisas vão ser o quê? Acrescentadas. E Deus vai nos acrescentando assim, ó, para se transbordar. Quando Deus dá, Deus não dá assim, ó, metade, pouco, não. Deus dá o quê? Em abundância. Não é? Igual o azeite da viúva. Encheu que depois ela não tinha mais nem onde colocar, né? Ele não deu só um vasinho, um negocinho para ela. Ele deu o quê? Muito, muito, muito. É assim que Deus faz com a gente. Ele nos dá muito. Mas Ele quer o quê? Que nos buscamos sempre. Não é o que ali, hoje eu vou dar só um pouquinho, Senhor. Não. Ele nos dá com abundância. A gente também tem que dar em abundância. Corrido, mas você está ali, você pode orar em pensamento. Está dentro do ônibus, está orando. Você está tomando banho, você está orando. Você está lá trabalhando, dependendo do seu trabalho, você está orando. Não é verdade? Igual, eu vou para o meu trabalho, eu vou orando, vou cantando, eu falo, quem passa, tem gente que fala, você é doida, deixa eu ser doida. Mas eu estou indo ali, eu estou adorando, eu estou cantando. Não é? Às vezes você não consegue orar uma lágrima, pronto, Deus já sabe. Né? Às vezes não precisa, você está em silêncio, o Senhor já conhece o seu coração. Não precisa. Você está ali, mas lembre-se, o melhor tempo é hoje. Pense e fala, Senhor, me ensina a te dar mais tempo. Me ensina, Senhor, ser mais ali, te buscar mais, te contemplar mais. Peça para Deus. Deus faz, Deus realiza. Peça. As crianças também pede. Fala, Senhor, me ensina a crescer no seu conhecimento. Deus realiza. Peça. Já pensou futuramente vocês estarem aqui pregando para outras crianças? Aí um dia você fala, nossa, aquela pessoa falou de um tempo e olha, agora eu estou vivendo o meu tempo, ensinando outras pessoas. Então devemos doar o nosso primeiro tempo ao Senhor, não o que nos resta. Deus não quer migalhas, Deus quer o todo. Ele não nos fez a metade, Ele nos fez todo. E Ele quer tudo.
Amém, irmãos? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Quem é criança aqui? Quem tem mais de 100 anos aqui? Então todos somos crianças, em nome do Senhor Jesus, né? Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Próximo mês que tiver um quinto domingo, é culto com as crianças. E vamos ajudar as nossas crianças. Vem cá, Lara, vem falar aqui. Coríntios 6:2, porque diz, ouviste em teu tempo aceitável e socorrite no dia da salvação, eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Glória a Deus. Meus irmãos, já estamos chegando ao final de mais esse culto. Terça-feira estaremos aqui novamente para adorar ao Senhor, culto de ensino. Não falte, vai ser uma bênção. E os trabalhos prosseguem normalmente. Amém? Vamos nos colocarmos em pés. Quero convidar o Fábio para vir aqui na frente. Vem cá, Fábio. O Fábio fez aniversário. Aleluias. Fábio já é nosso, viu, irmãos? Fábio, Daiane já é nosso. Glória a Deus. Deus abençoe, Fábio. Vamos estar orando pelo Fábio. Glórias a Deus. Vem cá, criança. Vamos orar por todas as crianças também. Vem aqui na frente, todas as crianças. Aleluias. Glórias a Deus. Tem mais crianças por aí? Estão todas aqui, né? Achou mais uma. Glória a Deus. O pastor Samuel vai estar orando. Amém? Quantos necessitam de oração? Vamos estar orando uns pelos outros. Amém, meus irmãos? Mais uma vez, vamos estar aqui orando pelas nossas crianças, para que Deus possa abençoar essas crianças. O Senhor possa guardar, sustentar, blindar essas crianças em qualquer lugar que elas estejam. Eu tenho um costume, irmãos, eu vou falar, os irmãos que sabem, 6 horas em pontas eu estou na torre ali para deixar a Rebeca na van. E quando eu estou lá com a Rebeca esperando a van, eu vejo aquele monte de criança que entra nas vans para ir para a escola. Aí eu fico orando em espírito, porque acontece tantas coisas, irmãos, com as crianças quando estão indo para a escola, na van. E eu fico orando a Deus, falo, Senhor, guarda essa van, guarda essas crianças, tudo que entra nesses carros, que sobe, que desce, guarda do acidente, guarda os condutores, guarda por onde eles passar, guarda eles quando chegar na escola, guarda eles na escola. Eu fico ali orando em espírito, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente não sabe o que pode acontecer no meio do caminho, mas tem que colocar Deus, guarda nossos filhos, guarda todas essas crianças que saem cedo para ir para a escola, porque o inimigo ele tem investido nas crianças, irmãos. E cabe a nós, pais, estarmos sempre entregando eles, fazer como Jó fazia, se consagrava pelos filhos, oferecia holocausto pelos filhos, e que nós venhamos abençoar também as nossas crianças. Vamos orar ao Senhor, amém? Pai querido e Deus eterno, Senhor amado, eu te apresento essas crianças nessa noite, meu Deus. Senhor, meu Deus, essas crianças, Pai, são bênçãos em nossas vidas, meu Pai. Essas crianças foi o Senhor que nos concedeu, meu Deus. Elas são bênçãos tuas, Senhor amado. São feitas por ti, Senhor amado. Pai, eu te apresento a cada criança nessa noite. Senhor, meu Deus, guarda. Senhor, meu Deus, sustenta. Jesus, nessa noite, tiver alguma criança enferma, em nome de Jesus.
seja curado, seja restaurado, tira toda enfermidade, todo problema de saúde, em nome de Jesus seja restaurado. Ó Pai, eu te apresento a cada uma delas nessa noite, cobre elas com o teu sangue, Jesus, guarda elas na tua presença, para que eles venham crescer, Senhor amado, conhecendo a tua palavra, vivendo o teu querer, sendo conduzidas pelo teu Espírito Santo, porque a Bíblia nos diz que Deus também usa as crianças, eles são canal de bênção para nossas vidas, eles são canal de bênção para outras crianças na escola, eles são canal de bênção para outras crianças na rua onde mora. Senhor meu Deus, capacita, guarda, sustenta nossos pequeninos, Senhor amado, guarda nossas crianças de toda investida na mente, em que o inimigo tem investido na mente deles. Ó Deus, blinda a mente de nossas crianças, para que elas venham ter a mente de Cristo, para que eles venham ter o coração, Senhor amado, voltado para Ti. Senhor meu Deus e eterno Pai, as nossas crianças, Pai querido, estejam guardadas debaixo das Tuas asas, Senhor amado, guarda eles, abençoa a vida dessas crianças, a cada dia mais, aonde eles pisarem a planta dos vossos pés, que o Senhor esteja guardando, que o Senhor esteja sustentando do homem mau, do acidente, tudo que não provém de Ti. Pai querido, dê uma semana abençoada para essas crianças, meu Pai. Eles vão estar na escola, Jesus amado. Eles vão sair de casa, Senhor amado, mas é o Senhor que leva, é o Senhor que traz, é o Senhor que sustenta, é o Senhor que mantém essas crianças, Senhor amado, e que o maligno não vai tocar em nenhum fio de cabelo das nossas crianças. Eu creio em nome de Jesus, que eles estão debaixo de oração, que eles estão debaixo dos joelhos, que eles estão guardados debaixo do teu esconderijo, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos nessa noite, para a glória do teu nome, e nós já te agradecemos por tudo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Receba a bênção. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós. Todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus.